Já tá pronto pra fazer o seu upgrade de placa de vídeo? Comprou a placa da série RTX 40, precisa fazer upgrade já, né? Chegou a série RTX 50. E você que tá montando o PC aí, tá de olho naquela sua placa dos sonhos? De repente é uma RTX 4070, uma 4070 Super? Ou de repente é uma 5070? E agora, qual que vai compensar mais? Porque a gente já tem a nova geração de placas de vídeo, você tá aí se perguntando, mas e aí, será que eu pego uma RTX 40, que eu vou achar num precinho, ou pego a RTX 50? Será que esse negócio de multi-frame generation vai fazer diferença? Será que tem mais performance em Ray Tracing? E a memória? Será que a memória dessas placas vai ser suficiente? Será que a performance é boa? Vale a pena? Eu vi que tá num precinho interessante. Eu resolvi comparar aqui pra vocês a RTX 4070 Super com a RTX 5070 pra ver qual compensa, qual vale a pena. Ah, mas eu não vou comprar nenhuma delas. Mas qual que foi o salto de performance que teve de uma 4070 Super pra uma 5070? Porque a 4070 a gente já conhece a diferença e a Nvidia comparou com a 4070. Mas existe a 4070 Super. Será que a Nvidia esqueceu de comparar com a 4070 Super? Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto, envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. A série 70 tem sido bem popular nos últimos anos, isso começando já da série GTX 900, você lembra da GTX 970? Depois teve a GTX 1070, 1070 Ti, aí depois a gente teve a RTX 2070, depois a 3070 e a 4070 na geração anterior. Então são placas que realmente têm caído no gosto do público. Isso porque são placas interessantes, afinal, apesar de serem sempre focadas para Quad HD, para 2560 por 1440 e não o Full HD, que é a resolução mais popular que tem, essas placas ganham bastante destaque porque, para muita gente, elas são high-end, ou seja, elas são as placas top de linha. Por quê? Porque já vai ser mais do que suficiente para rodar em Full HD. Na verdade, como eu disse, são placas para Quad HD. Mas tem muita gente que acaba comprando para Full HD para ter uma folguinha, para ter uma longevidade e conseguir rodar os jogos por mais tempo. É claro que na série RTX 30 a gente tinha aquele pequeno problema da quantidade de VRAM, tinha só 8 GB, então quem comprou para Quad HD realmente acabou virando para Full HD depois. Mas sempre tem um DLSS para dar uma ajudinha. Agora com a RTX 50 a gente tem um DLSS Multi-Frame Generation, que vocês devem ter visto lá que dobrou a performance da placa da série 50 para a série 40. Só que não, né? Porque o Multi-Frame Generation não é performance. Mas falando especificamente desses dois modelos, por que eu tô comparando a 5070 com a 4070 Super? Primeiro que elas podem ser opções de compra interessantes. A 4070 Super você ainda encontra e vai encontrar por muito tempo no mercado de usados, porque esse aqui foi provavelmente o lançamento mais interessante da série Super da geração anterior. Ela e a 4070 Ti Super. A 4070 Super foi a única que trouxe um ganho de performance realmente considerável na geração anterior, enquanto a 4070 Ti Super pelo menos trouxe um ganho de VRAM muito necessário para uma placa da gama dela. E a 4080 Super, vamos deixar para lá, ela só meio que manteve a mesma coisa e diminuiu o preço. Mas a 4070 Super foi realmente uma placa bem interessante e eu recomendei inclusive na geração anterior. A pergunta é, eu continuo recomendando ela ou eu passo a recomendar agora a sua sucessora, a RTX 5070? Porque sim, a gente vai ter a RTX 5070 Super, mas a sucessora direta da 4070 Super é a 5070. E você deve se lembrar que muita gente acabou comparando a 5070 com a 4070. A própria Nvidia dizendo, olha, porque o preço de lançamento, olha como tá interessante, olha essa performance e tudo mais. Mas na verdade, no meio do caminho a gente teve um refresh que foi a 4070 Super. Para você entender, o refresh é quando na mesma geração a fabricante não muda a geração da placa, não é uma nova arquitetura, mas ela dá uma melhorada, seja no processo de fabricação, ou seja, de repente nos clocks, ou nas duas coisas, ou em memória, enfim. Ele dá uma melhoradinha, mas não é uma melhora tão grande assim. Foi o que eles fizeram na 4070 Super, que na verdade passou a compartilhar o chip da 4070 Ti. Então faz bastante sentido o ganho de performance que teve lá. Não é uma 4070 Ti renomeada, mas utiliza o mesmo die, o mesmo corte do chip. Então é bem conveniente, né? Você vai comparar com a 4070, é claro, teve a questão do preço, teve a questão da performance, e aí a 5070 se sai melhor. Mas como é que se sai a 5070 se a gente comparar com a sua antecessora direta, a 4070 Super, que era a placa mais top da série 70, se a gente não contar a TI. A 70 Super era a placa a ser oferecida. Isso foi uma grande jogada da Nvidia, porque ela substituiu, mas não substituiu de verdade a 4070, porque eles disseram, não, ainda vai ter disponibilidade da 4070, e foi mais ou menos o que aconteceu. A 4070 Super acabou, em algum momento, tomando
o lugar da 4070. Mas em relação às especificações, se a gente for comparar as duas placas, é interessante, porque se você pegar aqui as especificações, a 4070 Super tem umas coisas ali que parecem ser superiores à 5070, principalmente se forem números, né? Você vê ali CUDA cores e tal. Só que em muitos casos elas são bem parecidas, como por exemplo o TDP ou o consumo que a gente tem ali para fonte, elas estão basicamente empatadas, né? A gente vai precisar da mesma fonte recomendada para as duas. E ainda tem a questão da memória, a gente continua com 12 GB de VRAM. Lembrando que é uma placa para Quad HD, e Quad HD 12 GB, a gente já está discutindo 16 GB para Full HD, imagina para Quad HD. Pois é, a 5070 também sofreu desse mal de racionamento de memória que a Nvidia fez na série RTX 50 e talvez até na série RTX 40. Mas sim, ela é uma placa para Quad HD, e a gente vai ver se ela é capaz ou não de rodar os jogos em Quad HD com essa quantidade de memória. A maior diferença que a gente tem aqui é, claro, a memória GDDR7 contra a GDDR6X que a gente tem na série RTX 40, mas no restante elas são bem parecidas. Em CUDA cores, como eu disse, a 4070 Super tem mais CUDA cores. Em relação à clock, elas estão muito parecidas, né, com boost ali na casa dos 2.5 GHz. O clock base da 4070 Super é um pouco mais baixo. Em relação à interface de memória, 192 bits nas duas. A gente tem uma diferença de geração de Tensor Cores, RT Cores e os encoders, mas basicamente a mesma quantidade aqui, né? Em relação ao TDP também, basicamente o mesmo as duas. E a fonte recomendada para as duas é de 650 watts. É claro que a gente tem aqui a diferença do conector, pelo menos nas Founders Edition, esse aqui é o 12V2X6, esse é o 12VHPWR. Você fala, qual que é a diferença? Na verdade, não é muito grande. Teve alguns ajustes técnicos, né? Esse pino aqui, ele tecnicamente é um pouco mais seguro do que o da geração anterior, mas também você não vai ter grande preocupação, porque não teve caso de RTX 4070, 4070 Super, 4070 Ti com conectores incendiários. Basicamente, todas as RTX 5070 utilizam esse conector, então você vai precisar do 12V2X6 ou 12VHPWR, ou se não, você pode usar o maravilhoso adaptador que vem na caixa, esse rabicho horroroso aí que vem nas duas. Pelo menos o da série 50 é mais bonitinho do que o da série 40. Mas eu sei, você tá curioso para ver a performance, eu também quero ver como é que se saíram essas placas, né? A 5070, uma geração mais nova, 4070 Super na geração anterior, Frame Generation, Multi-Frame Generation, DLSS, Ray Tracing, a gente comparou tudo isso aqui num mix em jogos mais antigos, mais novos, com engines diferentes, tudo rodando em Quad HD, que é a resolução para qual essas placas são recomendadas. Para os testes, a gente utilizou a nossa bancada com um Ryzen 7 9800X 3D. Para refrigerar ele, a gente usou um H150i da Corsair de 360mm, 48 GB de memória DDR5 Corsair Dominator, uma placa-mãe X870E, para o armazenamento um MP400 de 4TB da Corsair e a fonte é uma HX 1500i da Corsair. Calma, eu sei, você não vai precisar de tudo isso para rodar essas placas, tá? Não precisa. Isso aqui é só para não dar gargalo no sistema, porque daí a gente vai conseguir extrair o máximo de performance dessas placas, mas definitivamente você não precisa de tudo isso para rodar. As placas utilizadas no teste são essas duas aqui, é a RTX 4070 Super e a RTX 5070 Founders Edition. A Founders Edition é uma edição que é feita pela própria Nvidia, mas ela não é oficialmente comercializada aqui no Brasil. Nossa, então por que você está comparando umas placas que não é comercializada aqui? Porque essas placas são os modelos de referência, ou seja, todas as outras placas de entrada ou que utilizam a configuração mínima vão seguir as configurações que estão aqui. Então, clock de memória, clock de GPU, tudo isso vai ser igual ao que você tem aqui, ou melhor se for um modelo overclockado ou um modelo premium. Mas, no mínimo, você vai ter a performance que você vai ver aqui nessas placas. Então, é mais do que relevante a gente utilizar essas placas. É uma comparação realmente direta, sem overclockzinho, sem modelos diferentes. Começando os testes aqui pelo A Plague Tale Requiem, a gente rodou no preset Ultra, em Quad HD, e a performance das duas foi muito parecida. A 5070 ficou um pouquinho na frente, com média de 89 e mínima de 71, e a 4070 Super fez média de 83 e mínima de 68. Deu uma diferença de 7% em favor da 5070 na média e só 4% na mínima. Eu diria que é bem difícil você conseguir perceber a diferença de performance entre essas duas placas, e que as duas tiveram uma excelente performance aqui, 89 FPS com 71 de mínima, não dá pra exigir muito mais do que isso. O jogo tem o DLSS, e aí eu quis testar também pra ver como é que os Tensor Cores vão se resolver nos Tensor Cores de nova geração e ver se tem uma diferença aqui de performance. E teve. Lembrando que o DLSS que a gente tá falando aqui é o upscaling, aquele onde o sistema vai fazer uma redução da resolução nativa, vai renderizar numa resolução mais baixa, e através da inteligência artificial, através do algoritmo, ele vai subir para a resolução nativa, ou seja, para Quad HD. Isso sim é performance, você realmente vai ganhar mais performance. É diferente do Frame Generation, onde ele está criando frames por inteligência artificial. Aqui são todos frames reais. E aqui a 5070 levou uma vantagem, 113 na média, 91 de mínima, contra 104 na média e 84 de mínima. 9% na média e 8% na mínima. Melhorou principalmente as mínimas aqui, né? E a média é uma diferença de 9%. Já é uma diferença mais considerável. Ainda é uma performance muito boa da 4070 Super, então dá pra você sentir uma fluidez um pouquinho maior, mas elas estão muito próximas mesmo, tipo, nem 10% ali de diferença. E aí a gente testou com o DLSS Frame Generation. É bom lembrar que as duas placas têm suporte a DLSS 4, mas somente a 5070 tem o Multi-Frame Generation. Mas o Frame Generation você já tinha na série RTX 40 e inclusive recebeu atualização, né? E aqui com o Frame Generation a 5070 leva uma vantagem
vantagem um pouco maior, 169 frames contra 147 da 4070 Super. É bom lembrar que, de novo, esses sim são frames gerados por inteligência artificial, isso aqui não é performance. Ela tá pegando a performance que você tinha e tá gerando mais fluidez, gerando quadros que não correspondem aos comandos do seu mouse. Então são frames gerados a partir de informações do frame anterior, do frame seguinte, aí dá uma atrasadinha pra soltar esse frame no meio pra dar aquela fluidez, quando você virar não dá aquelas engasgadinhas, tá? Mas pode gerar uns artefatozinhos. Mas enfim, aqui a gente tá falando só de quantos frames foi gerado, da fluidez, não estamos falando aqui de qualidade desses frames, mas é pra ser igual nas duas, tá? Idêntico, não muda de uma geração pra outra. Esse é um ponto também, né? Muita gente pensa, nossa, mas essa daqui então vai ser melhor porque é mais moderno, tem Tensor Core mais... Não, é a mesma coisa, a qualidade da imagem gerada pelo DLSS é igual pra todas. O que muda é quantos frames é gerado. Aqui aumentou um pouquinho a diferença na média, na mínima 15% e 12% em favor da 5070. Alan Wake 2, um jogo bem pesado, mas as duas placas conseguiram rodar. A gente utiliza aqui o preset PlayStation 5 qualidade, que é um preset criado pelo Hardware Unboxed, para copiar, né, a qualidade que você teria no PlayStation 5. É claro que a vantagem é que a gente não vai rodar 30 FPS, a gente tá rodando aqui no caso a 89 FPS de média e 73 FPS de mínima, ou 72, ou 73, porque dá na mesma, tá dentro da margem de erro. O que significa que as duas placas têm exatamente a mesma performance no jogo. Claro que isso aqui é nativo sem nenhum tipo de Ray Tracing, Upscaling, nem nada. Utilizando ainda o mesmo preset, mas colocando o Ray Tracing no médio, aí a 5070 fez média de 42, mínima de 36. E aí a 4070 Super, média de 43, mínima de 36. Exatamente, a mesma performance nas duas placas. Você não vai sentir a diferença de um frame, inclusive isso aqui é só variação de uma rodada para outra. Tecnicamente a 5070 está 2% atrás na média, mas na prática tá igual. Utilizando ainda o Ray Tracing no médio, preset PlayStation 5 qualidade mais com o DLSS no modo qualidade, aí a 5070 fez média de 70 e mínima de 58 e a 4070 Super fez média de 72 e mínima de 59. É a mesma performance, dá diferença de 3% da média e 2% da mínima, o que tá ali dentro da variação, né? Então, tecnicamente, tá um pouco mais rápido a 4070 Super, é a mesma performance nas duas. Mas usando o Frame Generation aqui, mesma coisa, 119 frames nas duas. Ele tá me imitando. Black Ops 6 a gente testa aqui no benchmark do modo multiplayer, o que significa que você pode usar como parâmetro aí pro Warzone. E aqui a 5070 fez média de 115, mínima de 87, rodando tudo no Ultra, enquanto que a 4070 Super fez média de 126 e mínima de 96. Ou seja, ela tem uma performance melhor. A geração anterior tem uma performance melhor. E é estranho, mas não é a primeira vez que a gente vê isso. A gente já viu alguns casos onde as placas da série 40 equivalentes em performance têm uma performance melhor do que a série 50. E a gente não sabe determinar por quê. Se é um comportamento em relação à arquitetura, driver, o que é, mas tem alguns jogos que simplesmente não gostam muito da série 50. Ou seja, deu uma diferença de 9%, mas a 5070 ficou atrás da 4070 Super. Ainda é uma boa performance da 5070, mas já dá pra sentir um pouquinho a diferença na fluidez ali, né? A gente já tá falando aí de 9%, é pouca coisa em relação a percentual, mas em números ali você vê que sai de 115 para 126. A mínima é relativamente estável, podia ser pior, eu já vi casos que a série 50, a mínima ficou horrorosa, então curiosamente vai melhor nessa arquitetura. E utilizando ainda o preset Ultra, mas com o DLSS no modo qualidade, a 5070 fez média de 120, mínima de 89, e a 4070 Super média de 136 e mínima de 101. Aumentou um pouco mais a diferença, 12%, e a 5070 continua atrás. Só pra deixar claro, ainda é uma boa performance, mas é menos do que na série anterior. CS2, um jogo competitivo, e aqui a série 50 voltou à liderança. 377 de média, 195 de mínima, rodando no preset alto. 4070 Super fez média de 350 e mínima de 177. Diferença de 8% na média, 10% na mínima. A 5070 está tecnicamente à frente, mas assim, é isso aqui na frente. Você não vai perceber a diferença porque a performance mesmo ela é muito parecida. E não tem uma oscilação tão grande. As mínimas da 5070 são um pouco melhores, o que ajuda mais do que ter muito FPS. Utilizando ainda do preset alto, mas colocando aqui o FSR no modo qualidade, ou seja, baixando a resolução nativa e subindo ali, né, com upscaling, a 5070 fez média de 467, mínima de 303, excelente performance, e a 4070 Super média de 441 e mínima de 291. A diferença ficou só entre 6% e 4% ali na média e na mínima, ou seja, vai ser praticamente impossível você sentir, a não ser que você seja o Fallen. Nem sei se o Fallen ia sentir uma diferença dessa, até porque ele ia rodar em 4x3 modo caixa. Mas você quer essas placas para jogar AAA, jogos mais pesados, você não quer para rodar jogo leve. Então tem o Cyberpunk 2077. Aqui rodando com preset Ultra, sem nenhum tipo de upscaling, frame generation, nem ray tracing, nem nada. 5070 média de 105, mínima de 88. E a 4070 Super média de 95 e mínima de 80. Uma boa performance nas duas placas, né? Eu ficaria feliz jogando nessa performance em qualquer uma das duas, mas 11% à frente a 5070 e 10% na mínima. Então 11% na média, 10% na mínima. A experiência é bem parecida nas duas, tá? Dificilmente seria notar porque tá bem longe dos 60 FPS. E aí você pensa, tá,
mas aí essa placa mais nova deve ser melhor com Ray Tracing, né? Então, pelo menos no Cyberpunk não parece ser. Aqui a 5070 fez média de 45 e mínima de 37 com Ray Tracing no Ultra, e a 4070 Super média de 44 e mínima de 37, ou seja, a mesma performance. Ah, mas deu 2% pra 5070. Não dá pra perceber 2%. A mesma performance nas duas placas. Ah, mas tem um DLSS. Ligando o DLSS, aí você faz upscaling, né? Baixa a resolução e tal. E a boa notícia é que você recupera a performance, ou seja, você começa a rodar acima de 60 FPS de novo, com o Ray Tracing no Ultra, o DLSS no modo qualidade. É bom lembrar que nessa nova atualização que teve no DLSS, qualquer uma das duas placas você consegue rodar com DLSS até no modo performance em Quad HD, que ainda vai ficar bom. Mas rodando no modo qualidade, a gente conseguiu aqui média de 76, mínima de 61 e média de 77, mínima de 62. A mesma performance. E já que a gente conseguiu acima de 60 FPS, vamos dar mais fluidez ligando o Frame Generation. Ligando o Frame Generation nas duas placas, adivinha? A mesma coisa. Mesma fluidez que você vai ter em uma, você vai ter na outra. 118 contra 121 frames gerados é a mesma coisa. Lembrando que esse aqui é pra dar fluidez, não é performance. E aí você pode usar o RT Overdrive, que é o Path Tracing. Aí você fala, caramba, estou tendo 79 FPS de média e 81 na outra. A mesma nas duas. Mas de novo, não é performance. Isso aqui está sendo maquiado porque, na verdade, você está rodando com menos frames, porque o Frame Generation está criando frames para inteligência artificial. Mas você consegue a mesma coisa nas duas. Mas não está fazendo sentido isso, Robson. Eu vi lá nos slides da NVIDIA que a placa ela tem basicamente o dobro da performance, ou quase o dobro da performance. E o que você pode ter visto é o Multi-Frame Generation. E aqui a gente fez uns testes para poder exemplificar isso. O que acontece? Você consegue gerar os frames, o Multi-Frame Generation na RTX 50 e rodar o Frame Generation aqui na série RTX 40 no 4070 Super. Frame Generation e Multi-Frame Generation é basicamente a mesma coisa, com a diferença de que aqui você consegue gerar até o Multi-X4, ou seja, eu consigo gerar até 4 frames, né, por inteligência artificial para o frame real. Então você multiplica não é performance, lembra que eu falei que não é performance? Pois é, para NVIDIA, se você perguntar, eles vão falar que é performance, mas você aumenta a fluidez, mais quadros gerados na tela. Isso é legal, por exemplo, no Cyberpunk, quando você já tá com bastante performance, né, o que não é exatamente o caso aqui, a gente colocou esse exemplo justamente para mostrar para vocês, mas se você comparar aqui o Frame Generation com o Multi-Frame Generation, né, da 5070, que é o X2, que é o mesmo que você tem na 4070 Super, elas têm basicamente a mesma quantidade de frames gerados. Mas com a 5070 você consegue gerar até 145 frames com o Frame Generation para a fluidez. E aí tem gente confundindo isso aqui com performance. Então fique esperto com esses gráficos aqui, a gente coloca só para vocês terem uma noção de como seria, né, a tal da performance, mas não é performance. Mas sim, dá pra você gerar mais quadros com a 5070. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Toda vez que eu falo isso aqui, você deixa o like e se inscreve no canal. Dá mais trabalho você passar o vídeo do que você dar o like. Beleza, obrigado. 5070 rodando no Ultra aqui em Quad HD, fez média de 45 e mínima de 35, eu não vou nem perder o tempo. A 5070 e a 4070 Super fizeram a mesma coisa de performance, as duas placas. As duas é ruim, tá? Porque pra baixo de 60 FPS nesse jogo é ruim. Mas aí você tem que ligar o Ray Tracing, e imagina o que vai acontecer. Vai ficar pior, claro, né? Ligou o Ray Tracing, vai ter menos performance ainda. Mas não caiu tanto, 39 de média, 29 de mínima contra 38 de média e 30 de mínima. A mesma performance nas duas com Ray Tracing também. Então o que você vai ter que fazer? Ligar o DLSS. A gente ligou o DLSS no modo qualidade e aí finalmente as duas placas conseguem chegar na casa dos 60 FPS. A 5070 ficou um pouquinho mais perto, 2 FPS à frente, e a mínima dela fica pior. Então, é um empate técnico das duas, apesar de que a mínima dela é bem pior, né? Ela tá, sei lá, 7% atrás na mínima e 4% à frente na média. Então, dá pra dizer que é a mesma experiência nas duas. Não é exatamente a melhor experiência. Aí você pode ligar o Frame Generation nas duas e aí você consegue 97 contra 92 frames, dá uma diferença de 5% em favor da RTX 5070. Então, eu diria que é um caso onde pelo menos a tecnologia é um pouquinho mais avançada aqui, apesar delas normalmente terem a mesma performance. Mas ainda tá dentro daquela casa de 3 a 5%, não é tão animador. Fortnite rodando com preset alto em Quad HD, 5070 média de 143, mínima de 117, uma performance bem boa, né? Pra monitores 144 Hz, você vai cravar ali em Quad HD. E a 4070 Super você também vai fazer a mesma coisa, porque ela fez 145 de média e 125 de mínima. A mínima tá um pouco melhor na 4070 Super, mas, de novo, é justo dizer que é a mesma experiência nas duas. Você pode ligar o DLSS, mas não vai mudar muita coisa. Quer dizer, vai mudar bastante coisa, porque daí você vai lá para 183 de média e 141 de mínima, né? Contra os 143 de média e os 117 de mínima. Melhora, né? Bem legal para quem tem como monitor ali na casa dos 180 Hz e tal. Mas, de novo, você não muda muito em relação à performance das duas, porque continua igual em ambas as placas. Horizon Forbidden West, um portzão do console aí. E as duas placas conseguem rodar muito bem. Média de 94 e mínima de 78, média de 94 e mínima de 79. Mas mesmo, peraí, você falou errado. Não, é que é a performance de uma e da outra, que é a mesma coisa. É boa performance, pelo menos, em ambas as placas. E aí você ainda pode ligar o DLSS no modo qualidade e ter mais performance na
nas duas placas, porque a performance continua igual nas duas. 120 de média contra 119, 89 de mínima contra 90. Parece até que a gente testou a mesma placa, eu prometo pra vocês que não é, galera. É a mesma performance nas duas placas. Mas tem o Frame Generation, e aí no Frame Generation, não é igual, não é. Não, não é igual, agora não é mesmo. A 5070 fez 174 frames contra 163 da 4070. Um pouquinho mais de fluidez aí na RTX 5070, se comparar 7%. Já é mensurável já. Indiana Jones and the Great Circle. Não é o grande círculo, tá? É o círculo. Esse jogo realmente é um jogo bem pesado. E, inclusive, falando sobre VRAM, chegou agora na metade do vídeo, basicamente, a gente não falou sobre VRAM. As duas têm 12 GB. 12 GB não é pouco. Bom, vocês viram aí nos testes que em alguns casos chega bem próximo, mas nenhum jogo estourou. Se tem alguém pra estourar, é o Indiana Jones. E aqui a gente conseguiu uma boa performance nas duas placas. 104 de média, 91 de mínima, contra 100 de média e 89 de mínima. Muito próximo, de novo, basicamente um empate técnico, né? Tecnicamente a 5070 é um pouquinho mais rápido, né? Fora da margem de erro. Mas uma boa performance nas duas rodando com preset ultra, acima dos 100 FPS. É bastante coisa. Quando você liga o Ray Tracing no médio, aí a coisa dá uma descambada feia. 49 de média, 44 de mínima, 49 de média, 43 de mínima. As duas têm a mesma performance e não é boa performance em nenhuma das duas, tá? É um jogo bem exigente, a gente só tá falando do Ray Tracing no médio. Vai ficando pior. Você pode ligar o DLSS no modo qualidade e ele dá uma compensadinha. Ganhou só 10 FPS na média, 7 FPS na mínima. 59 de média, 50 de mínima. E, curiosamente, a 4070 Super saiu um pouco melhor aqui. 62 de média, 55 de mínima. Dá uma diferença de 9% na mínima e 5% na média. Então, a geração anterior se saiu melhor. Talvez força bruta aqui renda mais do que, sei lá, tecnologia. A verdade é que o jogo é realmente bem exigente. E a gente tá falando do Ray Tracing no médio. Eu falei pra vocês que não estourou a VRAM, mas chega bem próximo. E eu acho que talvez, se você forçar um pouco a mão ali, você consiga estourar a VRAM. Colocar o Ray Tracing no Ultra, dar uma forçada ali, é capaz de você começar a fazer o tal do swap de memória, ou seja, usar a memória do seu sistema para isso. Você vê como que tá no limite uma placa que é para Quad HD em um jogo que é um jogo de última geração. E claro, o jogo tem Frame Generation, mas aqui, curiosamente, de novo, a força bruta venceu a tecnologia. A nova versão fez menos quadros, 93 contra 104. Uma diferença de 11% ali na fluidez. Não sei dizer se é perceptível, isso é muito da sensibilidade de cada um, mas de qualquer forma a 5070 se saiu pior. Starfield, você precisa comprar uma placa nova para rodar Starfield. Tá brincando comigo, pegadinho? Mas pra gente testar a engine aqui serve. 5070 média de 66, mínima de 56, e a 4070 Super média de 72 e mínima de 62. A performance ok da 5070, mas a mínima abaixo de 60, enquanto que a 4070 Super consegue fazer 72 de média e 62 de mínima. Diferença de 10% na mínima e 8% na média, em favor da 4070 Super. Dá pra ligar o DLSS nesse jogo, você não ganha muita performance aqui, por qualquer razão, mas a 5070 foi lá pra 80 de média e 67 de mínima contra 87 de média e 73 de mínima, com a 4070 Super continuando à frente, 8% ali de diferença entre elas e a 5070 ficando atrás. Também tem o Frame Generation, que dá pra você ligar aqui, já que a gente já tá bem acima dos 60 FPS, dá pra você ligar e as duas placas meio que igualam, pelo menos em fluidez. É uma diferença que, de novo, dá pra medir, mas é uma experiência muito próxima, né? Eu diria que o ficar abaixo de 60 FPS na mínima na 5070 pode prejudicar um pouco mais, mas tirando isso, elas vão ter uma experiência muito parecida usando o DLSS, depois o Frame Generation. Você vai ter uma experiência muito parecida. Star Wars Outlaws é outro jogo bem pesado aí, que rodando com tudo no Ultra 5070 fez média de 51 e mínima de 43, ou seja, uma placa da nova geração, focada para Quad HD, não consegue rodar o jogo nativamente com tudo no Ultra acima dos 60. O mesmo para 4070 Super, 54 de média e 45 de mínima. O agravante é que essa é uma placa da nova geração, a mesma geração do jogo. E pior, ela ainda fica atrás da placa da geração anterior. É pequena a diferença, mas ela existe. O que você vai ter que fazer aqui para rodar com uma performance boa é ligar o DLSS. Ligando o DLSS no modo qualidade, 5070 média de 72, mínima de 56, já melhorou bem a performance, e a 4070 Super média de 76, mínima de 59. É uma performance melhor, eu diria que uma experiência um pouco melhor, justamente por ter uma distância um pouquinho maior, 3 FPS só, mas dá uma oscilada pra cima em vez de dar uma oscilada pra baixo nas mínimas. 5% de diferença e a 4070 Super se saiu melhor. Frame Generation, pra dar fluidez, já que a gente já tá acima dos 60 FPS, 118 contra 124 frames. A 4070 Super gerou mais frames pra fluidez, pouca coisa, de novo, só 5%. The Last of Us, esse é o parte 1, não é o parte 2, a gente não chegou no parte 2, a gente não zerou. Aqui a 5070 fez média de 84, mínima de 72, contra uma média de 93 e mínima de 81. Então uma performance melhor na 4070 Super, substancialmente, né? 10% já é uma diferença bem razoável. Mas de qualquer forma as duas conseguem rodar bem, tá? Você vai ter uma experiência bem boa rodando esse jogo nessa taxa de FPS. Você pode melhorar ela um pouco ligando o DLSS, aí colocando aqui no modo qualidade, 5070 média de 119, mínima de 99, e a 4070 Super média de 127, mínima de 92. Aqui, curiosamente, a 4070 Super se sai melhor na média, mas na mínima ela se sai pior, ou seja, você
fica um pouco mais instável o jogo, você tem um pouco mais de estabilidade na série 50 com a 5070. A média de consumo dessas duas placas aqui foi muito parecida, como eu falei pra vocês, né? O TDP delas é mesmo muito próximo e a fonte, inclusive, recomendada é a mesma, né? E aqui a gente teve ali um consumo na casa dos 389, né? Isso aqui é o consumo do sistema como um todo, não só da placa de vídeo, e a 4070 Super de 371. Então o sistema com uma, sistema com a outra, consumiram muito próximos, dá uma diferença de só 5%. E a temperatura, apesar de serem Founders Edition, tem dois projetos diferentes de refrigeração e são duas GPUs diferentes. Mas comparando diretamente, já que são Founders Edition, a diferença não foi tão grande. Um pico ali de 68 graus contra 75 graus na 5070. É um pouco mais quente, mas em relação ao nível de ruído, as duas são muito silenciosas. Tá, mas eu vi teste em Ray Tracing, DLSS, Frame Generation e tal, e eu vi que ficou muito próximo ali, né? O que tem de diferença? Como que foi a performance delas no geral? E no geral, posso dizer pra vocês que esse sentimento que você teve, ele é válido. É a mesma experiência nas duas. Em algum momento você vai ter um pouquinho mais em uma, um pouquinho mais na outra e acaba meio que anulando a diferença entre elas. É basicamente a mesma performance. Não é a mesma placa, não é a mesma GPU, tá? São GPUs diferentes, memórias mais rápidas e tudo mais na 5070, mas isso não se reflete na performance na média. Claro que em alguns casos específicos você vê um ganhozinho ali de 5, 10% em favor da 5070, mas você também vê uma diferença em favor da 4070 Super. Então dá pra cravar que é basicamente a mesma performance. Deu aqui 114 contra 112 de média e 84 de mínima em ambas. A diferença foi só de 2%. E a gente achou estranho, mas se você comparar com outros canais, outros sites, por exemplo, o Tech Power Up deu uma diferença de 5%. A amostragem é um pouco maior, a diferença em como é testado o jogo, então tá basicamente dentro da margem de erro. 2, 3, 5% ainda é bem pequena a diferença, tá? Dá pra dizer que você vai ter a mesma experiência. Vocês viram vários jogos aqui que a diferença era 5%, se eu falar pra você, nossa, olha que grande, não era uma grande diferença. Mas em Ray Tracing, essa daqui é uma placa mais moderna, né? Tem os RT Cores mais modernos e tal. Bom, a mesma coisa. Nos testes que a gente fez aqui, elas tiveram basicamente a mesma performance, inclusive com uma diferença ali de 3% na mínima em favor da 4070 Super. Ou seja, a 5070 foi um pouquinho mais lenta na mínima, mas é bem pequena. A experiência nas duas é idêntica, basicamente. Mas, de novo, é bem pequena. A diferença entre elas é praticamente nula. Então, Santo, pra que eu vou comprar uma 5070 se eu tenho uma 4070 Super? E a resposta é: você não vai comprar uma 5070 se você tem uma 4070 Super. Não faz nenhum sentido e nem é pra isso que a Nvidia lançou essa geração. Vamos ser bem sinceros. Eles não estão de olho em quem tá com uma 4070 Super, ou mesmo com uma 4070 ou com uma 4070 Ti. Eles estão focando em quem tá com uma 3070. Quem tá com uma 3070 vai com certeza sentir a diferença. Até porque já dava pra gente ver, se a gente comparasse, por exemplo, uma 3070 Ti, comparasse com uma 4070 Super ou com uma 4070, você já ia ver um salto de performance considerável. O salto de uma geração para outra, no meu ponto de vista, dá pra dizer que foi basicamente nulo. De 2 a 5% é basicamente nulo. Os ganhos que nós tivemos foram basicamente de software, então o que teve de avanço, na verdade, foi muito bem-vindo, que foi o modo Transformer, pra gente ter uma atualização, né, pro DLSS, pro Ray Reconstruction, pro Frame Generation, pra tudo. Foi muito bem-vindo, né, tanto para upscaling quanto pra geração de quadros, como pro Ray Reconstruction, mas isso também está disponível pra série 40, o que foi bom. Parabéns. Show, Nvidia. Eu gostei, eu não tô criticando. Muito obrigado. Mas, se for considerar em relação a diferenciais de uma geração para outra, da série 40 para a série 50, especificamente nesse caso, o avanço foi praticamente inexistente. O salto que a gente teve de performance de 2 a 5%, a gente vê no ganho de consumo. Então é quase como se eles tivessem pego uma GPU que é um corte menor e ter aumentado ali um pouco o consumo e conseguido a performance. O que é bom para a Nvidia, porque eles vão conseguir ganhar mais dinheiro com chips menores. Você não precisa de um corte do tamanho do chip da 4070 Super ou da 4070 Ti para conseguir essa mesma performance. Então foi bom para eles. Pra gente já não refletiu tanto nisso. Em relação ao custo, varia muito, porque a 4070 Super, ela não tá mais à venda como nova, e quando tá, ela aparece nos preços nada a ver. E ela tem usada. Usada, ela aparece em preços que variam de acordo com o IQQ, que é o índice que eu quiser, que é o que o brasileiro aplica basicamente para vender hardware usado, porque ele tem apego sentimental. Mas supondo que você tem aí uma 4070 Super que tá lá 10, 20, 30% mais barato do que uma 5070 nova, vale muito a pena. Ah, mas tá 10% mais barato, não vale a pena. Ah, mas você falou que só tem 2%, mas não vale a pena. Você vai comprar uma placa de vídeo nova, com garantia, contra uma placa de vídeo usada. Ai, mas a placa de vídeo dura muito. Sim, mas pra que você vai pagar só 10% a menos? Então a 5070, ela na verdade acaba sendo uma alternativa bem interessante e só vai depender do preço. Claro, as duas têm um calcanhar de Aquiles que eu realmente acho que vai cobrar num futuro muito próximo, que é a quantidade de VRAM. 12 GB de VRAM para Quad HD é pouco. Ah, Robson, mas você mesmo mostrou que não tem diferença nenhuma. A Nvidia tá certa. E sim, para hoje realmente não fez diferença. A gente viu ali em praticamente todos os cenários que a gente testou, não estourou a VRAM, o que não quer dizer que não seja possível estourar os 12 GB em Quad HD com configurações realistas, até porque essas placas elas são capazes de rodar jogos em 4K.
Então se você for rodar em 4K, com certeza você vai acabar estourando a VRAM, mesmo usando o DLSS, até porque o DLSS e o Frame Generation também consomem um pouco de VRAM. Então, infelizmente, você está pagando por um produto que já vai ter a sua vida útil um pouco datada. Então, nos próximos lançamentos, a gente já vai ver como é que isso vai impactar as placas, e se você estiver curioso, é só você ver os testes lá da 4080 em 4K, você vai ver que tem jogos ali que chegam bem próximo do limite, e é uma placa de 16 GB. Então, se não estoura, pelo menos chega acima dos 12 GB. E isso, mas eu não vou rodar em 4K, mas isso já era um prelúdio de como que ia ser os jogos no futuro, que a gente testa, a gente vê a resolução mais alta para ver como é que vai ser o impacto na resolução mais baixa. São placas que devem ter uma longevidade interessante para Full HD, apesar de que as placas ainda continuam usando 8 GB em Full HD, em algum momento vão ter que virar para 16 GB. Em relação à fonte, as duas, a mesma coisa. Em sistemas mais antigos você pode usar as duas placas, não tem problema nenhum, não tem diferença, não tem impacto de performance, as duas são PCI Express X16, não tem limitação de lanes, e a não ser que você precise muito de uma 5070 por qualquer motivo que eu não consigo entender, você não precisa trocar sua 4070 Super. E de quebra, você não precisa trocar sua 4070 Ti, porque a diferença da 4070 Super para 4070 Ti oscila ali na casa dos 8%. Então ela seria, sei lá, 4070 ainda seria uns 5% mais rápido do que uma 5070. Mas eu posso testar, se vocês quiserem eu posso testar, deixa aí nos comentários. E aproveita disso também, se você compraria uma 4070 Super ou uma 5070, e o que vocês acharam do salto geracional? Vocês acham que é mais justo comparar com a 4070 para dizer que teve mais performance? Vocês consideram que o Frame Generation é um diferencial importante? Você trocaria sua 4070 Super por isso? E você que tá numa 3070 ou que tá numa placa de uma geração anterior, pegaria uma 5070 para rodar em Quad HD? O que vocês acharam da performance dela? Comenta aí, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se você tá pensando em comprar uma 5070, sim, ela é uma placa bem interessante. Apesar de todas as limitações de não ter sido um salto tão grande em relação à geração anterior, como eu disse, o preço dela parece bem interessante, principalmente se comparado com a 5070 Ti, que ela tem uma distância muito grande, e até com os concorrentes, como a 9070, que apesar de ter mais performance em vários casos, ainda tá mais cara. Então a 5070 acaba meio que sendo a última escolha entre uma 5060 Ti e uma 5070 Ti. Só tem a 5070. Que situação, hein? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima.